E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 4. Hoje a gente vai abordar um pouquinho da NR3, que é a norma regulamentadora que trata do embargo e da interdição. Só lembrando que essa videoaula foi feita com base na redação que é dada pela portaria 199 de 17 de janeiro de 2011. Então, se quando você estiver estudando a NR3 através dessa nossa videoaula tiver uma portaria mais atualizada, seria interessante você comparar os itens que a gente traz nessa videoaula para verificar se a redação não foi alterada, beleza? Gente, vamos então abordar o 3.1. O item 3.1 ele diz o seguinte, que o embargo e a interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. Uma redação curta, mas que diz muita coisa. Primeira coisa que a gente precisa abordar nela, risco. O que é risco? Eu sempre, quando vou falar de risco, eu sinto dois exemplos. Primeiro, um tubarão livre na natureza. E segundo, um tubarão que é criado nesses tanques, etc. E o pesquisador, o estudioso, o biólogo, mergulha nessas jaulas para estudar o tubarão. Esse camarada aqui está se expondo a risco. Por quê? Porque risco é exposição ao perigo. Um tubarão livre na natureza ele é perigoso. Mas se não tiver ninguém exposto a esse perigo, não é uma situação arriscada, diferente do biólogo dentro da jaula ali, da grade. Né? Ele está se expondo ao risco. Então é muito importante a gente ver, por exemplo, um canteiro de obra abandonado. Nossa, o Ministério do Trabalho tinha que embargar essa obra. Não, a obra está abandonada. Não tem nenhum trabalhador exposto a risco ali. É uma situação perigosa. É o tubarão livre na natureza. É uma situação perigosa. Mas a partir do momento que não tem ninguém exposto a esse perigo, não existe o risco. Ficou claro, gente, que risco é exposição a perigo? Isso é muito importante, tanto para quem está começando na área de segurança do trabalho, para quem já atua no mercado, tudo bem? Outra coisa, grave e iminente. O que é grave e iminente risco à segurança e à integridade física e à saúde do trabalhador? É uma situação que pode acontecer a qualquer momento, isso é iminente, e com consequências graves. Grave risco. O próprio nome já diz, consequências sérias, consequências graves, é o risco grave, mas pode não acontecer a qualquer momento, então não é passível de ser interditado ou embargado. É só se uma coisa pode acontecer a qualquer momento com consequências sérias. Esse é o risco grave e iminente. Tudo bem, gente? E outra coisa, medidas de urgência. Embargo e interdição são medidas de urgência. Muita gente acha que quando uma obra é embargada ou quando um equipamento, uma máquina, um setor de atividade é interditado, o pessoal acha que o Ministério do Trabalho está punindo aquela empresa. Não é punição. As medidas punitivas são os autos de infração. Aí sim, a empresa ela descumpriu a legislação, foi o Ministério do Trabalho e autuou aquela empresa, multou, né? Entre aspas. Né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a diferença de auto de infração e multa. Mas, por enquanto, vamos pensar o seguinte, que o auto de infração ele é uma medida punitiva. A empresa está sendo punida porque não cumpriu a lei. O embargo e a interdição são medidas acautelatórias, medidas de cautela. Gente, para tudo para que não aconteça nada com ninguém. Então é uma medida de cautela, tá, gente? É muito importante a gente ter esses conceitos básicos, mas é importante que eles fiquem enraizados na nossa cabeça para a gente, quando a gente estiver atuando no mercado ou numa situação que a gente se vê envolvido com embargo, uma interdição, a gente não troque os termos, tudo bem? A gente entenda o que está acontecendo com a gente. Né? O item 3.2 fala que a interdição implica a paralisação total ou parcial do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento. Vamos para o 3.3, falar do embargo, que o embargo implica paralisação total ou parcial da obra. Gente, embargo é para obra. Não esqueçam disso.
Eu já vi no dia a dia de fiscalização, né, de inspeção, porque o meu guincho foi embargado. Isso nunca vai acontecer. Porque o guincho, o elevador de material, né, da obra, né, por ser um equipamento, ele vai ser interditado. A obra é embargada. Por que parcialmente? Suponhamos que um canteiro vertical de 30 pavimentos esteja sem proteção na periferia do 15º em diante. Do 15º em diante está embargado. Até o 14º pode trabalhar normalmente. Isso é um embargo parcial, né? E é importante a gente relatar que interdição pode ser um setor de serviço. Suponhamos que esse mesmo canteiro de obra, você tem um setor lá onde vão ficar as fossas sanitárias. Então é um setor destinado à escavação. Que só a escavação esteja com problema de segurança, de falta de segurança, melhor dizendo, né? Você não vai parar a obra inteira por causa de um problema localizado nas escavações. Então você não precisa embargar a obra inteira, porque o embargo é a paralisação total da obra, de todos os setores da obra, né? Então a interdição vai ser só para os setores de escavação. A obra pode continuar subindo parede, fiação elétrica, tubulação hidráulica, gesso, pintura, sem problema. A escavação está interditada. Tá, gente? Muito importante. E no caso de interdição de equipamento, por exemplo, uma loja em que o ar-condicionado já trabalha há 15 anos sem qualquer tipo de limpeza no filtro, cabe a interdição por grave e iminente risco à saúde do trabalhador. Nesse caso, é uma situação de não grave e iminente risco à segurança, à integridade física, mas à saúde do trabalhador, né? Então, cabe a interdição do ar-condicionado. Tudo bem? Gente, é muito importante que fique claro isso na cabeça de quem está assistindo a gente, para que no dia a dia a gente não troque as bolas, tá? Porque pega muito mal, né, você falar, meu guincho foi embargado. Dá aquela sensação de que, pô, esse cara não sabe nada, tá? Muito atento com isso, tá, pessoal? Eu queria chamar para essa nossa videoaula a portaria número 40, de 14 de janeiro de 2011. Por quê? Porque na seção 6, que fala das infrações e disposições finais, no artigo 19, fala o seguinte: quando constatado o descumprimento de embargo ou interdição, por exemplo, o auditor fiscal do trabalho foi na obra e embargou a obra, está tudo parado. Quando ele volta, ele vê que tantas paredes foram pintadas, tantas paredes de gesso foram concluídas, enfim, que foi descumprido o embargo, foi desrespeitado, melhor dizendo. Ou no nosso exemplo da loja com ar-condicionado. O auditor volta no estabelecimento e o ambiente está climatizado. Ou seja, o ar-condicionado funcionando normalmente, né? Então, constatou-se o descumprimento do embargo e da interdição. Então, continuando aí no artigo 19, o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, deverá lavrar o auto de infração correspondente. Ou seja, o auditor fiscal ele não tem alternativa. Por força da portaria 40, ele é obrigado a lavrar o auto de infração quando ele constata o descumprimento, o desrespeito, né, digamos assim, do embargo ou da interdição. Ou seja, ele lavra o auto de infração correspondente e apresenta relatório à chefia imediata, que, por sua vez, o encaminhará ao Ministério Público do Trabalho e a autoridade policial, no caso a Polícia Federal, tá, pessoal? A autoridade policial nesse caso é a PF, é a Polícia Federal, para os fins do parágrafo 4º do artigo 161 da CLT. E por que um relatório para a Polícia Federal? Por causa do Código Penal. Quando se descumpre o embargo ou a interdição, a gente contraria 3 artigos do Código Penal, né? Então, vai para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho interessa a empresa. Ele não quer saber quem foi que deu a ordem para descumprir. A empresa descumpriu. Agora, a PF, a Polícia Federal, para ela interessa quem deu a ordem, né? Quem deu a ordem. Por quê? Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Um canteiro está embargado. Você manda continuar, você está expondo aquele trabalhador a perigo de vida. O canteiro está embargado porque ele está
com tanto problema de segurança que ele está causando grave e iminente risco à integridade física do trabalhador. Aí chegou o encarregado, o engenheiro, ou seja lá quem for, mandou a obra continuar, ele está expondo a vida dessa pessoa a risco, né? Polícia Federal. Artigo 205. Exercer a atividade de que está impedido por decisão administrativa. O Ministério do Trabalho, como é poder executivo, tá? As decisões do Ministério do Trabalho são decisões administrativas do governo federal. Então, quando você embarga uma obra ou interdita a escavação, um estabelecimento, nesses nossos exemplos, né? E a pessoa continua exercendo aquela atividade que foi paralisada por força do embargo ou da interdição, infringiu o artigo 205, Polícia Federal. Artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. O embargo, ele representa uma ordem de paralisação. Então, 3 artigozinhos do Código Penal brasileiro, né, que quem descumprir o embargo ou interdição está caindo aí nesses 3 artigos do Código Penal. Por isso é que o relatório é encaminhado para a PF. Tudo bem, pessoal? Gente, a gente termina por aqui a nossa abordagem da NR3, tá? Como sempre, a gente está à disposição no Facebook. É só jogar o nosso nome, Alexandre Sabino de Oliveira, que vocês não vão ter dificuldade em encontrar o nosso perfil. No Facebook, a gente tem a nossa página, que é o SST na web, tá? Em que a gente coloca atualização diária que aparece na mídia, reportagens, etc. Tanto envolvendo a área de segurança do trabalho, quanto a área do descumprimento da legislação de segurança, saúde do trabalho, acidentes graves, acidentes fatais. A gente está publicando para o pessoal ter material com que fazer o diálogo diário de segurança, né, o DDS, levar para esse CIPATES e etc. SST na web, vocês encontram no Google também, que é a nossa página. Lá vocês vão encontrar o link para todas as nossas videoaulas, inclusive uma série de materiais que vocês podem fazer o download à vontade, tá? NRs comentadas, enfim, uma gama de materiais bem legais sobre a área de segurança no trabalho, ok? E o nosso Twitter a gente está à disposição também, Sabino SST, tudo junto, onde essas atualizações são publicadas também, e o nosso blog que está em cima, sabinoSST.blogspot.com. É só jogar blog do Sabino no Google, onde a gente dá um detalhamento maior nessas abordagens, já tem a participação do pessoal com pergunta, resposta, é um ambiente bem bacana. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.